E você fez um mestrado na UERJ e na Unirio. Fiz. Né? Hoje muitas pessoas falam, assim, eu ouço falar, porque eu também nunca estudei nem na Unirio, nem na UERJ, apenas ouço falar, entendeu? Nunca vi nem comigo, só ouço falar. Nunca vi nem comigo, só ouço falar. Eu ouvi falar, entendeu, que existe uma questão assim de movimentos políticos ali dentro, que ficam, na verdade, aliciando estudantes, e não só movimento de estudantes, mas também dentro do corpo docente. Porra, isso acontece. Isso aconteceu contigo? Você percebeu? Você teve essa percepção? Ou você cagou e foi levando cagou pra todo mundo, foi levando o teu mestrado Nesse pacote de pergunta, é verdade que existe uma parte do campus que tu tem que entrar assim, abrindo a fumaça? Opa, todo mundo aí? Tem esse negócio de doutrinação nas universidades? Você que teve ali no mestrado? Cara, infelizmente tem. Assim, quem nega isso quer deixar tudo numa caixa preta. A bem, na verdade, é isso. Por quê? Eu fiz mestrado na UERJ e na Unirio. Eu não tive tanta convivência no sentido de presencialmente, porque eu fiz os mestrados na época da pandemia. Fiz online. Só que ainda assim, eu sofri. Por quê? Eu sempre fui um cara muito pró-iniciativa privada, liberdade do indivíduo. E, cara, isso não descia redondo nem a pau, sobretudo na UERJ. Tive professores incríveis que defendiam isso, mas tinham outros, cara, que assim, é uma tara insana para falar o seguinte: é o Estado que tem que se meter em tudo, e mais do que isso, existe a figura do coitadinho. O empresário é o malvadão, e o coitadinho é o pobre, e aí, quando a gente olha a linha de direito penal, por exemplo, da UERJ, que é promotor de justiça que eu conheço, inclusive eu trabalhei, foi muito nessa ideia do abolicionismo, que é basicamente, olha, eu não acho que tem que colocar bandido na cadeia para alguns crimes. O que você acha que tem que fazer? Tem que fazer que ele preste serviço à comunidade. Cara, isso não é suficiente. O Brasil tá do jeito que tá, porque a gente não tá dando uma resposta satisfatória quanto a isso. Mas eu sofri na pele muito, quando eu tava nas aulas, eu sustentava algumas posições, realmente mais da direita, mais liberais, e aí eu lembro que falavam assim, só faltava me chamar o seguinte: vai vender a mãe. E aí, um dos momentos, eu lembro com um professor, inclusive, que eu adoro, ele falou assim pra mim: você tá tentando monopolizar o debate. Eu falei, mas por quê? Porque você tá contradizendo todo mundo que tá falando. Eu falei, não, eu não tô monopolizando o debate, eu tô botando uma ideia contraposta. Se não for pra ter ideia contraposta aqui, eu não sei o que é a universidade. A universidade, o mundo acadêmico, é pra se botar pessoas contrapostas. E eu tive um professor na Unirio, que ele falava assim pra mim, começava os debates, esses alunos, eles estimulavam muito debate. E aí ele falava assim, quando a gente começava, a gente tem muito essa mania, né? Ô, Rafa, excelente colocação que você fez, muito boas, mas eu tenho uma ponderação a ser feita. Cheio de toque, né? Aí, quando a gente começava a fazer isso na aula, ele fazia assim, ó, vocês estão fazendo errado. Porque na França, onde eu fiz o doutorado no mestrado, não existe isso. Se tu acha que o cara tá falando besteira, tu vai falar assim, tu tá errado. Porque é isso. Aqui no Brasil a gente ficou nessa ideia de uma cordialidade absurda, que se eu não posso discordar da sua ideia, para contribuir às vezes, porque você tá defendendo uma coisa, você não tem a verdade absoluta, nem eu vou ter. Mas às vezes a gente conversando vai chegar numa convergência de caminhos a ser feito. Então assim, esse professor me estimulou muito. E cada vez mais eu tenho deixado um pouco de lado. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque as pessoas ficam ofendidas. As pessoas levam pro pessoal. Do tipo, o Mariano falou isso, ele tá me atacando. Não tô te atacando. Eu só falo que você tá errado, pô. Pelo menos pra mim, você tá errado por conta disso. Também não é aquele, tu tá errado por estar errado, porque eu acho que você tá errado. Não, você tá errado por causa disso que eu acredito. E na universidade, na UERJ principalmente, cara, eu lembro, e aí, assim, eu sofri isso na minha defesa de dissertação, na verdade, na Unirio. Uma professora, inclusive, muito famosa, nada contra ela, gosto dela, admiro a atuação dela acadêmica, mas ela falou que eu estava lendo a Constituição errada. Eu já estava em Brasília. Você já era procurador? Já, estava em Brasília, estava coordenando uns 4.000 procuradores. E, mais do que isso, assim, eu fiz pós-graduação na Universidade de Campos Mendes, fiz pós-graduação na PUC, estudava pra caramba, sempre fui um cara estudioso. Só que eu lia as pessoas que interpretam a mesma coisa que eu, a Constituição de uma maneira menos à esquerda. Que é difícil, tá? Você encontrar no direito isso. Uma posição mais à direita. E aí eu escrevi minha dissertação basicamente nisso.
Cara, ela falou que você interpreta a Constituição de maneira equivocada. A sua interpretação é totalmente equivocada. E eu lembro que esse meu professor orientador, enfim, que inclusive foi aqui a pessoa que me estimulou a entrar, ele é totalmente à esquerda. Só que ele é um cara aberto a ouvir. E aí ele falou assim pra mim, ele falou assim pra ela cortou, ele falou, não, olha só, professora, aí nesse caso eu vou ter que defendê-lo, porque o que ele tá falando tem coerência e tem fundamento. Mas se a gente não concorda, tudo bem. Ele falou, eu também não concordo com o que ele diz. Mas é pra ouvir, porque a academia tem que ser feita de pensamentos diferentes. Eu tava conversando com alguns policiais que se formaram, inclusive um major da PM, e aí ele falou assim pra mim, a mesma pergunta que você fez agora, ele, e aí, o que você sofreu lá? Eu falei, por que, major? Ele, porque eu fiz mestrado na UF. Imagino que você passou maus bocados. Eu falei assim, então o senhor sabe que eu vivi, porque isso tudo que eu contei, eu falei isso pra ele, ele falou, cara, era a mesma coisa. Só que ele falou, minha sorte, que eu tinha policiais, porque ele fez sistema, justiça e constitucionalismo, uma coisa assim, lá na UF. Esqueci agora o termo lá do mestrado. Eu falei, só que no meu caso, na minha turma, o pessoal tinha medo dos professores. Tinha medo a ponto do seguinte, tinha uma professora lá que ela quase me dava bola, porque ela sabia que eu era mais à direita. E ela é totalmente esquerda. PT declarado, enfim. Mas você teve que mudar? Você teve que mudar alguma coisa na sua tese? Na minha dissertação? Cara, a sorte que não, porque o meu orientador segurou. Senão eu teria que mudar. Ela mandou eu reformular toda a minha dissertação, ela não ia me aprovar. O Olavo de Carvalho falava isso, que você não via nas universidades um trabalho, um artigo de viés de direita, porque eles não eram aprovados. Exato. Se você apresentasse um artigo com viés mais à direita, era reprovado e eles não publicavam. Publicavam só num segmento ideológico. Na hora. Pode ser isso. Você acha que as universidades públicas elas precisariam de uma intervenção, mas não intervenção no sentido, vamos intervir na educação. Uma intervenção no sentido de organizar. Vira e mexe, a gente percebe quando algumas pessoas ousam, né, ir lá para mostrar como é que estão as paredes, como é que estão a mobília. Por exemplo, se eu descer aqui embaixo, pegar o jet e pichar qualquer lugar, eu vou responder por crime. Lá seria pior ainda por ser patrimônio público. Dar prisão em flagrante sem direito à fiança em sede policial. Numa delegacia você não consegue sair. E normalizou isso, né? Eles depedram o patrimônio público, eles escrevem palavras de ordem na parede, porque para eles é palavra de ordem, símbolos anarquistas na parede, ideologias comunistas. Alguém não tinha que parar isso um pouco? Porque liberdade de expressão, peraí também, né? A liberdade de expressão, ela termina onde aquela suposta liberdade de expressão é transformada num crime. Então, qual o ponto? Eu tô de acordo quanto a isso. Pichação na parede, nunca. Mas, por exemplo, se há um movimento estudantil passando com cartazes falando a favor de alguma coisa, tá? Dentro do ambiente acadêmico, a gente pode até discutir se é legítimo ou não. Mas isso é uma liberdade de expressão. Sim. Só que o que não dá é não aceitar o outro lado. Então, se eu, por exemplo, chego lá e falo assim, bandido bom, bandido na cadeia, bandido bom, bandido morto, o que for. Como vai ser a expressão? Tô colocando a ideia do discurso que vai ser feito. Não tem que as pessoas tolerem ou não. Na verdade, o que existe hoje, a universidade pública, ela está muito bem estruturada para não ter nem esse tipo de discurso à direita. As pessoas têm medo. Eu tô falando, tem amigos meus que eram alunos de mestrado, não se pronunciavam. E aí eles chegaram para mim agora, quando terminei, e falaram assim, cara, você é corajoso. Você é corajoso porque você se pronunciava. Eu falei, cara, mas tem que se pronunciar. E aí muitos falam o seguinte, não, eu tô com uma estratégia. Qual a estratégia? Eu quero entrar primeiro, porque aí lá dentro eu me pronuncio como tal. Só que o cara vai ficar isolado. E aí o ponto, pegando o que você estava dizendo para te responder, depredação de patrimônio nunca tem que ser aceitada. Nunca tem que ser aceita, independentemente da ideologia. Se é de direita, centro, esquerda, o que for. Não pode. Não pode pichar, não pode fazer nada, não pode quebrar. Patrimônio, essa ideia do patrimônio público não é patrimônio de ninguém, não. Esse patrimônio é todo nosso, pô. É de quem é, de nós pagadores de impostos. Então, tem que ter uma conservação. E quem tem que fazer isso é o reitor da universidade. O reitor da universidade tem que se prontificar e falar o seguinte, aqui não vai ser tolerado mais isso. Agora, o que o reitor também tem que deixar muito claro não se pode proibir, por exemplo, como acontece em várias universidades. O que acontece muito na universidade? Vai ter um debate sobre, sei lá, legalização das drogas. Só chama de gente da esquerda. Não é debate.
Só chama pessoas favoráveis a Exato. Aí, quando tem a direita fazendo isso, eles não liberam. Muitas universidades não liberam. Ah, não pode acontecer isso. Cara, isso está errado. Isso está errado. O reitor tem que aceitar as duas. Só que é o seguinte, se é debate, você tem que obrigar. Estabelece critérios objetivos. Chama os dois polos para conversar. Ainda que no meio do debate, o pessoal que seja mais à esquerda da universidade, vai o outro cara que seja mal educado, que for. Mas tem que ter o debate. Tem que ser duas pessoas lá falando o seguinte, olha, vamos defender ideias diferentes. Porque a gente só vai avançar, cara, se ideias diferentes começarem a se colocar. Porque se a gente falar o seguinte, é conversa de surdo e mudo ou conversa de culpado. Pô, aí não tem como. Aí a gente não vai conseguir evoluir nunca. Isso, assim, você tem uma oportunidade, você que está na universidade e está ali para aprender, para enriquecer a sua cabeça, a sua mente, as suas ideias e tudo. Então você chamar para o debate, vamos escutar um grupo que é a favor da legalização das drogas. Por que eles são a favor? Legal, vamos agora escutar um grupo que é contra a legalização. E por que eles são contra? Vamos debater aqui por que até onde o tamanho do Estado ele deve intervir nas relações de trabalho, em todas as relações, ou ele deve intervir apenas em questões mais básicas como saúde, segurança e educação. Quais são os limites do... Cara, isso tudo é um debate que eu, por exemplo, sou um cara altamente influenciável. Entendeu? Eu tenho uma opinião. Se você apresentar uma opinião contrária com argumentos fortes, eu mudo de opinião, meu irmão. E isso, cara, isso é maravilhoso, porque eu já para o mesmo assunto, eu já fui a favor, eu já fui contra, eu voltei a ser a favor, voltei a ser contra, entendeu? O mesmo assunto. Por quê? Porque um cara pegava e apresentava um argumento que eu falava, caramba, bicho, faz sentido. Sim, total. Então, quando você não quer debater, na verdade, você não está interessado em crescer, você está interessado em impor as suas ideias de uma forma autoritária, de uma forma ditatorial. E logo você, que defende tanto a democracia, que enche a boca para dizer que defende a democracia. O debate de ideias. O debate de ideias. Então, por que você não pratica o que você defende? E sabe o que é o pior? Nessa ideia de que você vai aprimorar conhecimento, quando você vai para uma universidade, para um mestrado, eles mandam uma quantidade de livros, de referências básicas que o professor quer estudar. Cara, é dificílimo você ver uma posição à direita. Mas é muito difícil. É quase impossível. E aí, quando você fala de alguns autores, de algumas teorias, fala assim, nossa, a teoria é radical que ele utiliza. Não tem como você utilizar isso. E aí mostra isso. Eles, na verdade, a universidade acaba deixando de ser um espaço de debate para ser um espaço de convergência de uma única ideia. A gente não pode tolerar isso. A universidade foi feita para não ser assim. E sabe que eu fico muito, em verdade, emburrecido? É pelo seguinte, isso acontece no direito. Quando a gente vai olhar as outras matérias, tá? Engenharia, ciências e tal, cara, os caras estimulam. Ah, eu descobri que esse copo aqui não é transparente, sei lá. Aí, qual foi o estudo científico que você fez? Foi isso aqui? Não foi isso aqui? Porque no direito tem muito essa parada também do achismo, né? Ah, eu acho que é tal coisa. Meu irmão, você acha alguma coisa, mas cadê o teu fundamento? Tu já parou para indicar? Porque o direito é uma ideia de opinião, mas também ao mesmo tempo é influenciável pela política, mas também tem outras ferramentas. Por exemplo, se você vai colocar mais bandido na cadeia, que tem que ficar, diminuir a progressão de regime de pena, enfim, diversas outras coisas para colocar o Brasil em ordem certa, porque alguns países seguiram isso, é uma cientificidade. Você indicou que houve um exemplo internacional a ser seguido. Ou de outros locais. Enfim. Então, meu ponto é, o direito tem muito isso do achismo e, por consequência, ele abre muita oportunidade do seguinte. Ah, tem que ser a ideologia que eu gosto. Não tem que ser a ideologia que você gosta. Você tem que ser a ideologia de debate. Já que o direito é um debate, então vamos debater. Mas não tente cortar o debate, porque cortar o debate é muito ruim. E eu fico, na verdade, assim, eu falei emburrecido para suavizar as palavras. Eu fico puto. Porque quando você sai do direito e você vai conversar com o pessoal da engenharia, cara, é totalmente diferente a postura, cara. Só que o direito é o quê? É estridente, grita pra caramba, cara. A galera grita. Aí vem a galera de ciências, enfim, diversas partes de humanos, ciências humanas no geral, marketing, filosofia. E aí eu fico, assim, cara, de cara, porque, na verdade, existem filósofos muito bons sobre a direita. E porque não é ensinado isso? Você tem que sair da universidade para aprender.